Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, profeta Jeremias, no capítulo número 18. Quero também agradecer a presença dos nossos visitantes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, tenha liberdade. Você está na casa do Pai. E também saudar os que estão em casa nos assistindo, né? Os que não podem estar aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês e derrame sobre a sua casa a mesma graça que Deus tem manifestado aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de nós lermos a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para ouvirmos o Senhor falar conosco. Sentimos, ó Deus, a Tua presença em nosso meio através dos louvores, e isso, ó Deus, deixa a nossa alma em festa, deixa-nos alegres, ó Pai, porque o Senhor, a Tua presença, ó Deus, ela tem o poder de mudar toda situação, mudar, ó Deus, quaisquer problemas. Tem, ó Deus, a sua presença, ó Pai, faz com que a nossa alma entre em festa, e nós estamos aqui alegres com o Senhor, na certeza de que o Senhor tem mais para nós, em nome de Jesus. Fale conosco, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Profeta Jeremias, capítulo número 18. Eu sei que é um texto extremamente conhecido, mas a minha oração, ainda mais, é que o Senhor fale algo novo ao nosso coração aqui nesta noite. Todos acharam? Amém? Vamos ficar assentados. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a destruição que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que a nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Versículo 18, vamos dar um salto. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçam-nos nada do que ele disser. Capítulo 19, outro salto aí. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ber-Rinom, perto da entrada da porta dos cactos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga: ouçam uma palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei destruição, tal que fará redimir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram
e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Versículo 10. Depois quebra o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os seus mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Glória a Deus. Todo mundo conseguiu acompanhar aí os versículos, os saltos aí? Então vamos lá. O profeta Jeremias, conhecido até por alguns como o profeta chorão, a verdade é que Deus o usava sempre com uma palavra de advertência para o povo de Israel, a fim de que esse povo se arrependesse e voltasse novamente para o Senhor. E todo profeta, ou todo aquele que tem uma palavra vinda do Senhor, aquilo que o Senhor quer para os homens, ele não é bem que isso. E o fato era que Jeremias era assim diante do povo, porque a palavra que Jeremias trazia era uma palavra de conserto, e o povo estava obstinado a continuar do seu próprio jeito, sem harmonia entre si, sem comunhão uns com os outros e também sem comunhão com Deus, a ponto de várias vezes Deus usar o profeta Jeremias e ele ministrar uma palavra e este povo não arrependia, de forma que tentavam contra a própria vida de Jeremias, e Jeremias chegou a um ponto meio que humano de desistir. Não tem jeito, esse povo não muda, não tem jeito. A verdade é que a ideia de Jeremias, claro, sob a orientação de Deus, era que o povo se arrependesse, a fim de que evitasse aí aquilo que viria, a destruição que viria, como de fato veio, o cativeiro babilônico em específico. Então Deus dá uma ordem a Jeremias e traz para ele uma mensagem, aonde manda que ele descesse à casa do oleiro, fosse à casa do oleiro, e ali, olhando para as mãos ali do oleiro, a forma pela qual ele estava fazendo aquele vaso de barro, a fim de que Jeremias entendesse o processo também de Deus com cada ser humano. E aí nós lemos aqui o texto dizendo: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. Olha que interessante, o oleiro estava ali fazendo um vaso ali com as suas mãos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver como é o trabalho do oleiro, mas ele fica com as suas próprias mãos ali, colocando água, e ele vai ali conduzindo e fazendo e formando ali aquele vaso. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê essa cena, porém este vaso ele havia estragado. Mas este vaso que estragou estava nas mãos do oleiro, e aí ele o refez. Deus ensinando para Jeremias que ele tem o poder de refazer quem ele quiser, que ele tem o poder, enquanto nós, o barro, estivermos na mão do oleiro, nós podemos até quebrar, mas seremos refeitos por ele, mostrando, ensinando que há chances, há oportunidades, enquanto estivermos nas mãos do oleiro, enquanto entendermos que, estando na mão do oleiro, nós estamos na casa da oportunidade, nós estamos exatamente na casa da possibilidade, porque nós erramos dia após dia, nós temos essa natureza em nós caída que nos faz errar, mas o interessante é que é exatamente isso, o poder de Deus sobre cada um, que ele tem esta autoridade de refazer. E aí Jeremias, ele entende esta mensagem, e ele vai até o povo anunciar aquilo que Deus estava dizendo: olha, se arrependam, há solução, ainda Deus está conosco, ou ainda Deus está nos dando a oportunidade de sermos refeitos por ele.
E aí, o versículo que nós lemos aqui, no versículo de número 18, diz que o povo disse assim: olha, venham, façamos planos contra Jeremias. Porque Jeremias de novo vem com essa mensagem de restauração, de arrependimento. Vamos fazer planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote. Olha o engano que havia no meio do povo. O povo estava em pecado, estava no erro, mas a arrogância era tão grande que eles chegaram a jactar isso. Olha, não faltará o ensino pelo sacerdote. Isso é conversa de Jeremias. Deus está conosco, porque o sacerdote está aqui conosco, e não vai faltar, não vai acontecer isso. Nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta não vai faltar. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disse. Arrogância. Deus estava, não era a primeira vez. Se você pegar desde o início, no livro do profeta Jeremias, você vai ver que Deus sempre usando de uma metáfora para poder mostrar para o povo a condição do povo e o que viria, né, se esse povo permanecesse no erro, no pecado. Mas mesmo assim este povo continuou obstinado, enganado na sua própria arrogância, achando que Deus não iria fazer, porque eles estavam ali com tudo, com os sábios, com o profeta, com o sacerdote, e não iria faltar aquilo que era necessário. Aí nós lemos aqui o capítulo 19. Capítulo 19, Deus novamente vai até Jeremias, fala com Jeremias, para que Jeremias reunisse ali os líderes, reunisse ali os sacerdotes, e fossem e comprassem um vaso pronto. Isso é muito simples de entender. Fosse e comprasse ali um vaso pronto. Olha, vai em direção ao vale de Berrinom, perto da entrada da porta dos Cactos. Proclame ali a palavra que eu lhe disser. E ali ele foi neste vale que era conhecido como um lixão em Israel. Hoje é um lugar muito lindo, né? Um jardim muito lindo, mas aqui especificamente neste contexto era o lugar onde era desprezado, porque era um lugar considerado como um lixão, aonde muitos ofereciam ali os filhos em holocaustos a Astarotes, a Baal, a Maloque, ofereciam seus filhos em troca de continuar no seu reinado. Era um lugar terrível, era o lixão, mais para frente no Novo Testamento conhecido até mesmo como o inferno. E aí Deus manda que Jeremias comprasse um vaso pronto e fosse naquele local. Aí no versículo 10 diz: depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, os líderes, sacerdotes, e digam-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados. O que Deus estava ensinando? Que enquanto o vaso ele estiver nas mãos do oleiro, como eu já disse, ele tem chance de ser refeito, se quebrar. Mas o vaso que está pronto, ou que se acha que está pronto, quebrando, porque ele está pronto, ele já não está na mão mais do oleiro, quebrando, não tem como mais restaurar. E a mensagem do profeta Jeremias ela é muito simples, porque há muitos que não entendem isso, que querem ser vasos prontos. Há muitos que já acham que são autossuficientes. E nós estamos vivendo em um tempo difícil, porque há muitos que estão pensando assim que não precisam mais de igreja, de reunirmos. Há muitos que estão com os conceitos mudados, achando que são autossuficientes. O perigo está em quebrar, porque quebrar. Acidentes acontecem. E aqui a metáfora é muito simples, porque Deus chama os sacerdotes, juntamente com Jeremias, agora pega este vaso, joga no chão, e virou caco, e jogou para o lixo. Irmãos, nós não podemos cair neste erro
de acharmos que somos autossuficientes. Porque enquanto entendermos que somos de barro e somos vasos que está em um processo, e um processo que eu não quero, eu desejo que continue, porque nós precisamos de ser aperfeiçoados dia após dia, e seremos aperfeiçoados por completo quando estivermos na glória. Enquanto nós estivermos nessa mentalidade de que eu sou vaso, sou frágil, sou de barro, mas eu estou nas mãos do oleiro, eu tenho a segurança de que mesmo tropeçando, tem um Deus que vai me restaurar e vai me levantar. O pior é quando as pessoas se acham que já estão definidos, já estão prontos. Não é assim? Tem uma definição para tudo, tem uma definição para o outro, tem uma definição até para Deus. Deus age assim, Deus é assim, define tudo na sua vida e está tudo pronto. E acham que isto está certo. E não compreendem os processos. Todos nós precisamos de ser realmente moldados todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos de permitir que o oleiro nos refaça. Nós precisamos desejar todos os dias estarmos nas mãos deste oleiro que tem este poder de nos moldar na sua forma, do seu jeito. Mas as pessoas estão caminhando como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Não nos conformemos com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, não assume o molde deste mundo, mas transformai-vos pela renovação que há no seu entendimento, que já aconteceu. É um processo contínuo. Caso contrário, irmãos, ficaremos estragados. Como eu falei aqui domingo passado, a tentação que entrou no coração do homem no jardim do Éden foi de ser como Deus, e sereis como Deus. Isso que tentou o homem a pecar. E o homem, ele iludiu nessa perspectiva e acha que ele é Deus. E aí as suas ações, todas elas mostram isso, que ele pensa que ele é mais do que ele é. E aí, voltemos aqui para a palavra, nós vamos ver que o apóstolo Paulo dizendo, olha, ao Senhor, pedindo para que tirasse dele aquele espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12. E aí o apóstolo Paulo, ele tem o entendimento de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós realmente reconhecemos as nossas limitações, a nossa fraqueza, o poder de Deus ele está se aperfeiçoando. Caso contrário, surtaremos achando que somos Deus, que estamos acima de tudo e acima de todos. O apóstolo Paulo tinha ido ao terceiro céu, e aí Deus permite um espinho na sua carne para que ele entendesse a sua humanidade, para que ele não se sentisse mais do que ele era, porque ele viu coisas que ninguém viu. E é fato que o ser humano se ilude. É fato que o ser humano ele vai entrando por este caminho e vai achando que está acima de todos e de tudo. E Deus permite uma situação para mostrar que é humano. No Monte das Transfigurações, Mateus capítulo 17, Pedro, Tiago e João foi com Jesus. E chega lá, vê Elias, vê Moisés, e ali Jesus resplandecente, algo maravilhoso. Mas quando eles descem do monte, eles não conseguem expulsar um demônio, para poder mostrar para eles a fragilidade, que eles dependem de Deus todos os dias. Não é uma experiência que me definirá. Eu preciso de Deus todos os dias. Eles não conseguem expulsar um demônio, e o pai do menino chama, vai até Jesus, e Jesus vai lá e expulsa. É claro que eles voltaram lá do Monte da Transfiguração. Olha, que maravilha, nós três aqui, entre os 12, fomos escolhidos para ver, e nós vimos, que maravilha. Mas logo de imediato tem que encarar uma realidade. Você é humano, você é vaso, você é barro. Não se iluda achando que você é muita coisa mais do que você é. Não se iluda.
temos grandes experiências com Deus, mas muitas vezes não conseguimos coisas simples para realmente nós entendermos a nossa posição e o nosso lugar, aonde nós deveremos estar todos os dias, com esse coração humilde, quebrantado diante do Senhor, porque Ele não rejeita o coração quebrantado e humilde. Caso contrário, iremos falar como os sacerdotes aqui haviam falado: não faltará lei, não faltará ensino. Isso não precisa daquilo outro, isso é bobagem. Deus está conosco. A ilusão de que as coisas estão indo bem significa que Deus está aprovando. Não é assim. Não é assim. Não é porque tudo está indo bem que tem aprovação de Deus, não. Não é isso. Isso foi o que a religião ensinou por muito tempo. E a teologia da prosperidade ainda insiste em ensinar na cabeça das pessoas, né? E quando está tudo bem, é maravilhoso, é a aprovação de Deus. Não, caso contrário. Não é assim. Senão, os primeiros cristãos, os discípulos mesmo, coitado, passaram por perseguições, mortes, açoites. O que eles pensariam acerca disso? Mas a arrogância do povo aqui era muito grande, e Deus estava ensinando para o povo: olha, preste atenção, seja mareado, seja flexível, porque não adianta estar na mão do oleiro, mas ser rígido. Eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Vai quebrar e vai ser varrido para o lixão. Não adianta simplesmente o barro estar nas mãos do oleiro. Ele tem que entender que é necessário ser flexível. É necessário permitir a ação do Espírito Santo moldando. Olha, é necessário ele entender que ele precisa de Deus todos os dias, e que ele não sabe tudo, ele precisa de aprofundar, continuar aprendendo com o Senhor, desenvolvendo com o Senhor e permitindo o Senhor trabalhar no seu coração. A palavra sincero, já falei isso aqui algumas vezes, ela vem desta ideia de sem cera. Quando faziam os vasos ou esculturas em si de barro, e ao transportar até o local, às vezes dava alguma trinca, alguma rachadura, e aí o vendedor, esperto, né, no seu conceito, pegava a cera e colocava na trinca de forma que maquiava e ninguém via. Aí a palavra sincero vem disso, sem cera, sem mentiras, a verdade, sincero, sem cera. E a verdade é que há muitas pessoas que preferem tampar com cera do que permitir o oleiro refazer novamente. Preferem maquiar para ficar como se fossem na prateleira, sendo visto, né, comprado por alguém em si, do que permitir a ação do Espírito Santo moldando e refazendo. Irmãos, o processo pode ser demorado, pode ser doloroso, pode ser difícil, mas é o melhor, porque vai ser refeito pelo Senhor, e Ele sabe como fazer. Se você permitir, Deus, Ele tem o poder de refazer a sua vida, o seu coração. Aquilo que você acha que é impossível, Deus tem o poder de restaurar aqui nesta noite. Aquilo que você acha que pelas suas próprias decisões talvez errada, e aí as consequências vieram, ou a sua vida tomou outro rumo, Deus tem o poder de refazer a sua história. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, mas conjuntamente significa como se fosse uma orquestra nessa harmonia perfeita. Nós não vemos, nós não sabemos, mas temos a convicção de que Deus pega tudo e transforma e refaz e nos faz de novo. Jeremias precisou de entender esta verdade para se acreditar. Claro que não é fácil.
Claro que não é fácil ter uma palavra só de arrependimento e tudo aquilo que você fala se volta contra. Jeremias viveu esse processo, mas Deus ensinou para ele quem Deus é, o que pode ser feito, para ensinar para o povo que era necessário continuar sempre permitindo o oleiro trabalhar na sua vida, na vida do povo de Israel. Para a gente finalizarmos aqui no versículo 7, como nós lemos aqui: se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, para quem define Deus e acha que Deus só age de um jeito, não é assim que as pessoas falam, Deus não faz isso, Deus age assim. Deus, ele é Deus, e por ser Deus ele fala o que quiser, e nada do que ele faz contradiz com o que ele é. Deu para entender? Que ele pode fazer, refazer, desfazer, mudar o que ele quiser. Ele pode proferir uma palavra e ele pode, olha, se o povo arrepender, ele volta atrás. Pastor, mas Deus não se arrepende. Não é esse conceito de arrependimento que nós temos, que é infinitamente pífio diante do entendimento de Deus. Ele pode fazer. Ele pode fazer, porque a palavra é arrependimento. Para os quebrantados sempre terão uma oportunidade, enquanto a oportunidade estiver aberta, porque a parábola também nos ensina que a oportunidade se fecha não pelo tempo em si, mas pela dureza do coração. E aí ele está dizendo, olha, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, falando de Israel, e arruinar, e essa nação que eu adverti converter da sua perversidade, mesmo que eu falei que vai acontecer, mas se essa nação se converter, então eu me arrependerei. A palavra arrepender é só para você entender o sentido de Deus fazer, tá bom? Só para nós entendermos aqui. E não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Agora o contrário também da mesma forma. E se em outra ocasião, porque tem gente que fala assim, Deus me prometeu, eu tenho promessa, preste atenção. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantar, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Você pode ter várias promessas. Isso não te faz melhor do que ninguém. Você pode ter inúmeras promessas sobre a sua vida, mas se em algum momento você achar que é autossuficiente, que não depende mais de Deus, essas promessas não se cumprem. Isso não faz de Deus um mentiroso. Isso não faz de Deus alguém que volta atrás na sua palavra, não. Porque todas as promessas contidas aqui na palavra, para nós, são condicionadas à obediência. E quem está, ou quem é supremo, ele pode fazer e desfazer sem dar satisfação, sem dizer, sem anunciar. Nada que Deus faça, isto volta contra Deus. O máximo que nós conseguimos entender, irmãos, é o que a teologia nos ensina para entendermos um pouco acerca do que pode ser conhecido de Deus. Mas é infinitamente maior do que a mente humana possa compreender. Ele faz, ele desfaz. Por isso é que, vez ou outra, as pessoas se surpreendem com a agir de Deus na vida de quem você não dava nada por ele. Não é assim? Com quem você achou que não tem mais jeito, aqui não tem solução, é surpreendido. Porque Deus, ele sabe o que faz e ele pode fazer, porque ele faz de acordo não com as nossas aparências, não com as ceras que nós colocamos para apresentar para os outros e, em alguns casos, até mesmo para Deus, achando que Deus não reconhece. Deus, ele sonda e vê o coração de cada um, ele sabe a sinceridade de cada um. Por isso, não se iluda e não entre por este caminho achando que você, que nós somos autossuficientes, que somos botija pronta, somos vasos acabados. Não, eu não quero ser, porque o vaso acabado, quando ele quebra,
o lixo o espera. Mas o vaso, enquanto estivermos em processo de ser vaso nas mãos do oleiro, o oleiro sabe como fazer. A marca do oleiro fica registrada ali no vaso, porque é feito com as suas próprias mãos. Nós precisamos de entender esta verdade, para não iludirmos e cairmos nessa soberba. Vamos colocar de pé, vamos orar. Diante de Deus, é só verdade, isso não tem jeito. A cera que era colocada, e que muitos também colocam, só serve para enganar outros, mas para enganar Deus de jeito nenhum. Com cera ou sem cera. Às vezes é difícil mostrar a nossa fraqueza, como um dia Moisés também caiu neste mesmo pensamento, neste mesmo caminho. Quando Deus falava com Moisés, o rosto de Moisés resplandecia, e a glória todo mundo via, porque ele teve essa experiência. Mas quando a glória estava passando, o brilho estava passando, o que Moisés fez? Colocou um véu para o povo não ver ele sem a glória. Dissimulação. O povo não o vê sem a glória, porque era tão bom ser visto com a glória de Deus, com Deus sendo manifesto em nós. E quando aquilo estava acabando, ele colocava um véu para que as pessoas não percebessem, e assim continuava na ilusão de que ele estava do mesmo jeito. Não é este caminho que Deus tem para nós. O caminho que Deus tem para nós é o caminho da verdade, é o caminho da sinceridade, é o caminho de apresentarmos a Ele luz, nu mesmo, despido de qualquer coisa, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe. E eu te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que há esperança sim para você, há esperança para os seus, há esperança para a sua casa. Tem jeito, tem jeito. De repente você é o profeta Jeremias dentro da sua casa. Continua anunciando, continua dizendo, mesmo contra as críticas, continue falando, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ele tem o poder de reverter a situação, Ele tem o poder de refazer. Não duvide do agir de Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu sei que você já ouviu essa mensagem no capítulo 18 várias vezes, mas é uma mensagem que sempre fala conosco, porque mostra a nossa condição diante de Deus, como precisamos de Deus, e nos revela que as fraquezas que temos faz com que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, porque na fraqueza nós enxergamos quem somos e não iludimos que somos Deus. E aí nós reconhecemos que precisamos de Deus todos os dias. Todos os dias eu sou carente, eu preciso. A fraqueza tem esse poder de mostrar, tem esse poder de mostrar a impossibilidade. Você às vezes ora e Deus te usa para falar com alguém, para curar alguém, mas às vezes não tem cura para você mesmo, para sua casa. Mas essa situação, essa fraqueza, essa limitação faz com que você continue, faz com que o poder de Deus venha sendo aperfeiçoado em você dia após dia, te colocando realmente dependente de todos os dias. Caso contrário, seremos arrogantes, autossuficientes. E este não é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. O Ministério de Louvor vai cantar, e você com as mãos ou com a mão no coração, nós vamos em seguida orar. Permita Deus moldar a sua vida, permita o Espírito Santo ser essa água que vai moldando o barro nas mãos do oleiro.
Permita a ação do Espírito Santo, endureça o seu coração. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Seja guiado, seja conduzido por Ele. A esperança. O livro de Jó nos fala que a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, de não brotar novamente. A esperança, quando estivermos nas mãos do oleiro, a esperança para nós. Não queira ser um barro rígido. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas sobe no dia, no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Permita ao Espírito Santo mostrar para você que precisa de ser mudado. vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Levante os seus mãos, adore o Senhor. Levante os seus mãos. se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Não há decreto do inferno que Deus não possa reverter, querido. Não existem palavras que Deus não pode revertê-las. No centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Senhor é aquele que tem o alimento certo para nós. Tu és aquele que nos guia em pastos verdejantes. E que tem o alimento certo, o momento apropriado para cada um. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, a este caminho aonde somos reconstruídos, aonde temos a oportunidade de permitir a ação do Teu Espírito em nós e assim deixarmos o velho homem para trás e avançarmos no novo que o Senhor tem colocado diante de nós. Oh Espírito Santo, não queremos iludir com as mentiras, não queremos iludir com as inverdades, porque tudo aquilo que nós fazemos
que é contra a tua vontade, que é contra a tua palavra, nós estamos fazendo contra nós mesmos. E não contra ninguém, nem contra o outro, mas em nome de Jesus, nós autorizamos e permitimos a tua ação em nós. Faça o teu querer, faça a tua vontade, nos refaça de novo se for necessário, mas nós queremos, ó Deus, a tua mão, o teu toque, nós queremos, ó Deus, a tua presença em nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha nos moldar todos os dias, ó Deus. Nos livra, ó Deus, de pensarmos que já estamos prontos, que já somos autossuficientes, ó Pai. Nos livra de pensar assim. Te louvamos, ó Deus, pelas impossibilidades, pelas fraquezas, ó Deus, porque isso tem sido, ó Pai, a ferramenta pela qual nós entendemos quem somos, as nossas limitações e fraquezas, e isso nos faz, ó Pai, ficarmos juntos com o Senhor todos os dias, entendendo, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor tem um controle absoluto sobre todas as coisas. O Senhor tem a palavra certa. O Senhor faz o que quer, faz o que lhe apraz. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Espírito Santo, que vidas, ó Deus, venham, ó Deus, sai daqui hoje decididos a não sair das mãos do oleiro, desse grande oleiro, decididos a serem barros, decidido a ser flexível e não viver nas suas próprias vontades, mas permitir a ação do teu Espírito todos os dias em nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Tenha as suas mãos. O grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada vida, agora e para todos sempre. E todos digam amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, tenha uma ótima